Extermina Heresias 10 apresenta Dízimo Santo, a mentira evangélica. Vamos ver? Não deixem de assistir estes vídeos que tiram a dúvida nestes dois assuntos. Dízimo de Abraão e Jacó nunca foi cristão. Dízimo de Mateus capítulo 23, verso 22, nunca foi cristão. Dízimo santo, mentira e idolatria evangélica. Os lobos dizem que o dízimo é santo e tem que ser dado mensalmente, usando erroneamente os seguintes textos. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, dos frutos das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor, como está escrito em Levítico capítulo 27, verso 30. Vamos desmascarar esta heresia agora. Eles dizem que o dízimo é santo, se baseando em Levítico capítulo 27, verso 30. Mas a Bíblia diz que os vestidos de Arão também eram santos, como está escrito em Levítico capítulo 16, verso 4. As ofertas de manjares também são santas, como está escrito em Levítico capítulo 10, verso 12. A comida pela expiação do pecado também era uma coisa santíssima, ainda muito mais que o dízimo, como está escrito em Levítico capítulo 10, verso 17. O sábado também era santo, como está escrito em Êxodo capítulo 20, dos versos 10 a 11. Quem tocar no altar da santidade ficará santo, como está escrito em Êxodo capítulo 29, versículo 39. O incenso santo, Êxodo capítulo 30, verso 34 ao 37. Agora eu pergunto, deve todos estes rituais serem observados pela graça hoje? O Senhor Jesus Cristo é quem nos santifica, não o dízimo, como está escrito em João capítulo 17, verso 17 e 1 aos Coríntios capítulo 1, verso 2. Os lobos dizem o dízimo é bíblico e tem que ser pago mensalmente. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, como está escrito em Gênesis capítulo 17, verso 10. A circuncisão também é bíblico. Os lobos pregam a circuncisão? Matava-se quem não guardava o sábado, também é bíblico. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá, como está escrito em Êxodo capítulo 35, verso 2. Os lobos saem matando quem não guarda o sábado? Também é bíblico. E por que olha para o dízimo que nunca foi dinheiro e nem mensal? Matar parentes idólatras também é bíblico. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 13, dos versos 6 ao 10. Porventura, os lobos saem por aí matando parentes idólatras porque é bíblico? Onde está a doutrina do sacrifício de animais que também é bíblico? Por que os lobos não pregam isto? Onde está a doutrina das ofertas de manjares que também é bíblico? Onde está a doutrina do nazireado que também é bíblico? Por que os lobos só olham para o dízimo que nunca foi mensal e nem dinheiro? Os lobos pregam Malaquias capítulo 3, verso 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 8. Lobos pegam estas passagens fora do contexto para chamar os não dizimistas de ladrões. A mensagem de Malaquias nada tem a ver com a igreja, pois Malaquias profetizou 400 anos antes da igreja, ou seja, do cristianismo. Nem existia cristãos nessa época. A mensagem de Malaquias se refere unicamente aos sacerdotes levitas de Israel. A mensagem de Malaquias era para Israel da antiga aliança, como está escrito em Malaquias, capítulo 1, verso 1. Nunca foi para a igreja, foi também para os sacerdotes levitas, não para a igreja cristã, como está escrito em Malaquias, capítulo 2, verso 1. Foi para a nação de Israel, não para a igreja, como está escrito em Malaquias capítulo 3, verso 9. Será que Malaquias está mandando cristãos se lembrarem da lei de Moisés, como sábados, festas solenes, sacrifícios e outros? Como está escrito em Malaquias capítulo 4, verso 4. É para nós cristãos esta mensagem? Claro que não, pois a lei foi dada a Israel, não à Igreja de Cristo. Além disso, Malaquias está entre os profetas. Duraram somente até João Batista, como está escrito em Lucas capítulo 16, verso 16. Logo, cobram dízimo usando Malaquias. É uma fraude exegética, ou uma fraude contextual, ou de interpretação de texto, pois está totalmente fora do contexto, o que os lobos pregam.
Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos, como está escrito em Malaquias capítulo 4, verso 4. Será que Malaquias está dando uma ordem à igreja de Cristo? Ou para os cristãos, para se lembrar da lei de Moisés, em guardar o sábado e fazer sacrifício de animais e a prática da circuncisão? Este versículo é a maior prova que Malaquias capítulo 3, verso 8, não tem nada a ver com a igreja cristã. Dízimo nunca foi para enriquecer líderes religiosos do Novo Testamento. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação, como está escrito em Números capítulo 18, verso 21. Está provado aqui que o dízimo era exclusivamente dos levitas, que não recebiam terras, herança, entre Israel. Porém, Deus era a sua herança através dos dízimos comestíveis, ou seja, de alimentos que provinham dos campos, da lavoura, e alimentos animais que provinham da criação de animais, ou seja, da pecuária. Dízimo é uma obra da lei. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimos do povo, isto é, de seus irmãos israelitas, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, como está escrito em Hebreus capítulo 7, verso 5. Está provado aqui que o dízimo é uma obra da lei e que os levitas recebiam o dízimo apenas das 11 tribos de Israel. Portanto, não somos levitas, nem de Israel, nem israelitas para receber ou pagar o dízimo da lei. Situação dos dizimistas. Não há naquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, dízimos, segue-se que Cristo morreu debalde, ou em vão, como está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Cristo morreu em vão para os dizimistas da lei de Moisés. Dizimistas de Malaquias amaldiçoados, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, dízimo, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las, como está escrito em Gálatas, capítulo 3, verso 10. Veja, que os dizimistas é quem estão debaixo da maldição, porque querem obedecer à lei do dízimo abolida. Nenhum antidizimista está amaldiçoado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, dízimo, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, como está escrito em Gálatas capítulo 3, verso 13. Como os lobos sabem de um versículo deste, diz que os antidizimistas são amaldiçoados. Dizimistas da lei, separados de Cristo. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, dízimos, da graça tendes caído, como está escrito em Gálatas capítulo 5, verso 4. Você ainda vai continuar sendo enganado por lobos que vive dizendo que você tem que pagar dízimo? Provei pela Bíblia que o dízimo é lei e que os dizimistas da lei estão separados de Cristo. Dízimo antes da lei. Mentira evangélica. Assista meu vídeo, digite na barra de pesquisa do YouTube. Dízimo de Abraão e Jacó nunca foi cristão. Jesus aprovou o dízimo em Mateus capítulo 23, verso 23, outra mentira evangélica. Assista meu vídeo, digite na barra de pesquisa do YouTube. Dízimo de Mateus, capítulo 23, verso 22, nunca foi cristão. Em Hebreus, capítulo 7, verso 8, se refere ao dízimo da lei, e diz assim: e que certamente tomam dízimos homens que morrem, ou sacerdotes levitas. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, Cristo, como está escrito em Hebreus capítulo 7, verso 8. Lobos pegam este versículo para dizer que o dízimo pertence à dispensação da igreja. Pura mentira do diabo, para enganar pessoas sem conhecimento bíblico. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos israelitas, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão, como está escrito em Hebreus capítulo 7, verso 5. Em Hebreus capítulo 7, verso 8, é apenas a continuação de Hebreus capítulo 7, verso 5, se referindo ao dízimo da lei. É só analisar o contexto entre os dois versículos. A lei do dízimo não aperfeiçoa, pois a lei dízimo nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus, Cristo Jesus, como está escrito em Hebreus capítulo 7, verso 19. O autor da Epístola aos Hebreus, em todo o capítulo 7, mostra a inutilidade da lei e do dízimo. Mais uma mentira revelada sobre o dízimo que nunca foi santo. Cristão, não pague dízimo a partir de agora. Não seja mais enganado. Não há nada encoberto que não seja revelado, e nem oculto que não haja de saber-se.
como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 26. Não deixem de assistir estes vídeos que tiram a dúvida nestes dois assuntos. Assista meu vídeo, digite na barra de pesquisa do YouTube: dízimo de Abraão e Jacó nunca foi cristão. Jesus aprovou o dízimo em Mateus capítulo 23, verso 23, outra mentira evangélica. Assista meu vídeo, digite na barra de pesquisa do YouTube: dízimo de Mateus capítulo 23, verso 22, nunca foi cristão. Que a graça e a paz do eterno Deus seja com todos vós.